E mais uma vez nós vamos ter que falar de paciência, porque a paciência é uma virtude. Se você não tiver, vai ter dificuldade para viver. Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Ascese Catequese, canal AIC. Muito bom recebê-los mais uma vez e quero pedir para você já no início desse vídeo para que você curta e vamos espalhar o bem. Compartilhe este vídeo com os irmãos, você precisa compartilhar e mais, se inscreva no canal e ative as notificações porque a gente tem vídeos 3 vezes por semana, três vezes por semana você poderá acompanhar os vídeos do canal Ascese Catequese. Bom, dito, feito aqui a divulgação, vamos tratar de mais um assunto importante para a nossa vida, mais um assunto que está correlacionado com o que a gente vem dizendo. Eu estou seguindo uma ordem, não é uma ordem assim, primeiro passo, segundo passo, mas não, alguns temas que estão relacionados. E este está também. Nós temos a nossa caminhada, nós temos a nossa vida de fé. Você passou por um processo de conversão e muito provavelmente te bateu aquela impaciência da qual nós já falamos, que você queria converter os outros. Mas você percebeu que precisa se converter. Precisamos passar pelo nosso processo de conversão. Não é que nós não vamos chegar nos irmãos. Mas a gente precisa ter um pouco de paciência. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu devia ter falado até no outro vídeo, mas falo agora. São Paulo passou por um processo, logo que ele se converte, uma conversão incrível, impressionante, o homem ficou até cego, depois volta a enxergar milagrosamente, sai já dando testemunho. O que ele fez? Uma confusão tremenda. Tu lê a conversão de São Paulo ali em Atos dos Apóstolos, e São Paulo já cria o caos. Mas não era a hora. Ele ainda não estava pronto. As palavras ainda não eram boas. Ele precisava amadurecer também. Nós vamos falar de amadurecimento em breve. Mas, o que aconteceu? Ele passa por esse processo e fica, historicamente falando, 10 anos escondido, se preparando. Então precisa ter um pouco de paciência para chegar nos irmãos, se cuidar um pouco, compreender aonde o mundo já me influenciou. Agora, existe uma coisa que nós precisamos entender, e ficou meio que dito na questão quando eu falei da aprovação social, que é o seguinte: você se converteu, você mudou. Talvez alguns vão perceber a sua mudança, que é o que a gente fala do exemplo, só que algumas pessoas às vezes extremam. Então, infelizmente, o pessoal às vezes entra no discurso assim de que você precisa dar o exemplo, mas nem sempre o exemplo vai fazer diferença para o outro, porque o outro pode olhar para você e não considerar um exemplo. Porque ele tem outro objetivo de vida, e ele vai olhar e vai falar, não quero isso para mim. Tá? Mas isso não quer dizer que você não deva fazer a sua parte. Mas você não faz a sua parte para, como é que eu poderia dizer? Para fazer um tipo de pessoa boa. Não é isso. Quando falam do exemplo, é aquilo. É você ter os atos e hábitos dentro de você, de modo que nem pareça que você está querendo dar exemplo. Seja você. Entendeu? Quando o pessoal fala, este sou eu, nós precisamos ser exatamente este cristão com Cristo configurado em nós, de modo que a gente age de modo a ser o exemplo. Mas nem todo mundo vai gostar, porque como eu disse, nem Cristo agradou. Então, o fato de termos o Cristo dentro de nós vai gerar também, por parte de alguns, muita raiva. Muita raiva. E é por isso que Jesus fala nas bem-aventuranças de que nós, se bem-aventurados, seremos perseguidos em nome dele.
Porque às vezes o exemplo não vai causar em nós a conversão dos irmãos. Pode causar a irritação das pessoas. Pode causar o caos. Pode causar, ao invés de causar a paz, vai causar a espada. Né? Vocês pensaram que eu vim para trazer a paz, eu vim para trazer a espada. Talvez vá dividir as pessoas. Né? Vai ser talvez um sinal de contradição. Estou só usando o termo bíblico para você entender o que eu quero dizer. Né? Então, eu quero que você entenda de uma vez por todas. Você mudou. E precisa mudar. Né? Mudar no sentido de conversão, verdadeira mudança de vida. A ascese entrou numa mudança de comportamento, vida de virtude. Agora os hábitos precisam ser melhores. Então quer dizer, os bons hábitos, as boas atitudes, as boas ações, os bons pensamentos, o bom comportamento não é mais forçado, ele vem naturalmente. É claro que tem a ação da graça, mas eu estou falando primeiro de uma ação que vai partir de você. É lógico que o a mais, a graça vai infundir em nós e nos ajudará. Deus sempre nos ajuda. A gente não faz tudo pelo esforço sozinho, não. A gente não é pelagiano. Pelo amor de Deus, a gente depende da ação da graça. E isso é importante. Agora, preste atenção numa coisa. O mundo não mudou. Tu sai do retiro empolgadão. A graça de Deus age sobre mim. Né? Feliz, dando pulo, dando pirueta. O problema tá lá. Onde você deixou? Aquelas pessoas que não gostam de você continuam não gostando de você. E talvez você nem tenha grandes reações, ou seja, uma pessoa até pouco expansiva, né? Não fica fazendo essas micagens que eu faço aqui. Pode ser comunicativo, mas não é tão assim. E mesmo assim, mesmo que você não fale nada, só para bater de frente com você, vão dizer que você é um fanático, vão dizer que você não vale nada. E como você vai reagir? É aí onde vai mostrar que você está mudando. É ter uma resposta. Não que você vai converter, mas é ter uma resposta para colocar pelo menos uma dúvida no coração das pessoas. Não é criar o caos, não é já condenar, falar, você não presta. Não, esquece isso, esquece isso aí. É você começar a criar dúvidas nas pessoas, demonstrando algo diferente, até demonstrando, fazendo com que as pessoas te respeitem. Porque muitas vezes acontece também, né? Dos irmãos vão lá fora, aí ao invés de respeitar, mas também se fazer respeitado, respeita, mas deixa todo mundo pisar em cima. Não é isso, gente. As humilhações, elas não virão assim, elas virão de uma outra forma, como eu comentei anteriormente. É que movido pela graça, você faz a vontade de Deus e aí eles perseguem o Cristo que está em você. Para te roubar de Jesus. Né? Não é que eles vão porque você é bonitão, lindão. Né? Ô cristão, ó santarrão. Não, não é isso não. É exatamente para que o Cristo que vai começar a agir através da graça, eles querem derrubar. Eles querem tirar ele daí. Entendeu? Então é por isso que Jesus fala que a gente se torna bem-aventurado. Não é porque você deu uma ideia, ninguém concordou, e às vezes a ideia era ruim, que aí você fala, ai, tá vendo? Ó, eu me converti, as pessoas não gostaram, então eu sou um perseguido. Não é isso. Não é isso. E aí eu digo para você, o mundo não mudou. Ele continua com todas as mazelas. Humanamente falando, você estará com todos os seus problemas diários, né? Os relacionamentos que você precisa corrigir, o seu comportamento que vai precisar se corrigir, as situações da vida, do trabalho que você tem aí diária, essas coisas não vão mudar.
né? O trabalho não vai se fazer sozinho, você vai ter que pôr a mão na massa, vai ter que continuar indo trabalhar todo dia, acordando cedo. É assim que funciona a vida, é assim que funciona a realidade. Você trabalha, estuda e vai ter que continuar fazendo isso. Por isso que eu digo, o mundo mudou, você não. Né? E aí você precisa dar um rumo. E dar este rumo, dar este passo é importante. É importante para quê? Para que nós possamos amadurecer. Mas vamos deixar a continuação, né? Essas conversas, meio que uma complementa a outra, mas a gente deixa, né, para continuação num próximo vídeo. Isso que eu precisava falar aqui já foi dito, então que você possa pegar essas palavras, compreender, se aproximar mais de Jesus, fazer a sua parte que tem que ser feita, Deus fará dele, Deus sempre faz a parte dele. Disso não tenha dúvida, Deus sempre faz a parte dele. E segue em frente, com a fé no Senhor. Fé em fé vamos crescendo, tá bom? A todos vocês, meus irmãos, que Deus os guarde.